1 Coríntios 12:12, a unidade orgânica da igreja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, que judeus, que grego, que escravo, que livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome santo de Jesus Cristo, fiel, poderoso, e Ele está aqui no meio da igreja, cuidando do seu povo, zelando da sua igreja. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus fiel, o nosso Deus grande, um Jesus que não perde luta, um Jesus que não perde batalha. Então nós vemos a palavra de Deus, Paulo escrevendo ao livro de Coríntios, capítulo 12, ao seu versículo 12, onde fala sobre a unidade orgânica da igreja. Faz só um pouquinho para trás. A unidade orgânica da igreja, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, assim é a igreja de Cristo, a casa de Deus. Então nesta noite nós vamos estudar o significado, o que é a igreja, o que nós devemos nos preocuparmos no nosso culto de fé, de milagre, fé em que, irmãos? Fé na palavra de Jesus Cristo. O milagre vem através de nós crermos na palavra de Jesus Cristo. Então, tal que o nosso Senhor Jesus ele falou sobre isso para Marta, para Maria: se creres, verás a glória de Deus. Então, a glória de Deus ela se manifesta através do poder da palavra de Deus. A glória de Deus se manifesta através, em meio à fé, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós aprendemos o que é igreja. Igreja são todas as pessoas em todo o mundo que se ajuntarem a Jesus Cristo e seguem sua palavra. É como um corpo. Uma igreja é formada por pessoas, não por construções físicas. Ou seja, aqui que está nos dizendo que assim como o corpo, também a igreja, o corpo é formado por membros. Então, membros do corpo, a igreja, o membro da igreja são as pessoas, todos juntos, unidos, em uma só corpo, todos membros. É como disse Paulo, a sua palavra de Deus dizendo, pode o ouvido querer ser olho, ainda que ele queira, mas ele não vai mudar a sua origem. Eles vão habitar no mesmo corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque o olho é olho, ouvido é ouvido, nariz é nariz, pés é pés, mão é mão, mas está ligado em um corpo. O corpo é a igreja de Cristo, e todos os membros estão reunidos em um lugar, em um templo. Ou seja, por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que o nosso Deus ele não opera em templos constituídos por mão de homens, mas ele opera na igreja, dentro do templo. Então nós somos a igreja de Cristo, pessoas dentro do templo do Senhor, casa de oração, aonde o povo se reúne para buscar a presença de Deus, aonde o povo se reúne para buscar uma cura da parte de Deus, aonde o povo se reúne para buscar uma verdadeira libertação da parte de Deus, é onde o povo se reúne para se alegrar na presença do Deus poderoso, do Deus vivo. Então nós como igreja, nós como membro de Cristo, dentro desse templo, dentro
desta casa de oração. Nós estamos reunidos para nós juntos se alegrarmos na presença de Jesus Cristo. Nós juntos estamos reunidos para adorar o nome de Jesus Cristo. Nós juntos estamos reunidos para agradecer o nome de Jesus Cristo, para agradecer ao Senhor por Ele ter nos dado a oportunidade de nós ter deitado e levantado com alegria, de nós agradecer a Jesus por nós ter passado mais uma manhã e ter chegado ao meu dia e ter almoçado com força, com alegria, aleluia, por nós agradecer a Jesus por nós ter passado uma tarde de vitória e agradecer a Jesus por Ele ter nos dado força de nós à noite estarmos no templo, na casa de Deus, aonde é chamado Betel, casa de Deus, casa de adoração, casa de resposta de Deus para os que buscam a sua presença. É casa de Deus. Então é agradecer a Jesus por nós estarmos na igreja, como igreja do Senhor. Porque muitos estão no templo, mas não é igreja do Senhor. Porque é diferente de você aceitar a igreja e aceitar a Jesus, o dono da igreja. Porque nós aceitamos ao templo, nós vamos fazer só conforme a vontade e os desejos do templo. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós vamos fazer a vontade do pastor dos pastores, dos reis dos reis, do Senhor dos senhores, do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo Nazareno, Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo dono da minha, da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, de tudo que pertence a ti, pertence a Ele, porque para Ele toda honra, para Ele é toda glória, é para Ele todo louvor, é para Ele toda exaltação, é para Ele toda dedicação. Aleluia, glória a Deus. É Jesus, irmão. Aí Paulo diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, seja judeus ou seja gregos, né? A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, seu versículo 13, seja escravos, seja livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito, ou seja, todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Porque se você for ver no início do capítulo, né, acerca dos dons espirituais, né, que há a diversidade de dons, há o dom de profecia, há o dom de cura, há o dom de milagre, né, e há diversidades e ministérios, mas o Deus que opera em todos é o mesmo. Pode haver diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, aleluia, que testifica a todos no corpo, que é a igreja de Cristo, a casa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no templo, constituído por mão de homens. Você vê que muitas pessoas confundem isso aí e para ter que ir para a igreja, para ter que congregar, né? Porque acha que, porque desde a palavra Deus não opera em templos constituídos por homens, mas Deus opera na igreja, dentro do templo de Deus, a casa de Deus. Aí diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, olha, aquilo que eu estava falando, não está fora da palavra. É por isso que o diabo tem raiva quando a igreja prega a palavra de Deus. E você pregar a palavra de Deus, hoje a palavra de Deus para rebeldes, hoje a palavra de Deus para quem é desconcertado, hoje a palavra de Deus para quem não é igreja de Cristo, é indireta. Então, isso, Jesus já lidou com essas situações, com esses problemas. Jesus estava ensinando as suas palavras, e os fariseus, os hipócritas, os soberbos, os avarentos estavam questionando um com o outro, né, acerca da palavra. Até discípulos mesmo que andavam com Jesus estavam dizendo: duros
ouçam este discurso. Muitos dos teus discípulos já foram embora. E se o Senhor continuar com esse discurso duro, se o Senhor Jesus continuar pregando esta palavra dura, não vai ficar ninguém, tu vai ficar sozinho. Jesus disse para Pedro, está lá no Evangelho de João capítulo 6, versículo 60 ao 71. Aí Jesus disse para Pedro, disse assim: queres também tu ir embora? Pode ir. Quiser também pode ir. Aí ele disse assim: Senhor, o que faremos nós sem ti? O que faremos nós sem o cabeça da igreja? Porque Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o dono da igreja, Jesus é o dono de todo o corpo, de todo membro da igreja. É Jesus. E ele, como dono dos membros, dono do corpo, dono da igreja, ele não quer que nenhum membro se perca, ele não quer que nenhum perca a sua salvação por falta de conhecimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele levanta homens de Deus para pregar a palavra de Deus. E o povo não está acostumado com a palavra de Deus, estão preocupados, estão acostumados com oba-oba, com engano, com mentira. Sacode esse irmão da esquerda, sacode essa irmã da direita, sapateia com ele, marcha com ele, roda com ela, sapateia com ele, anda no fogo com ele. E às vezes, irmão, é gelo, é puro gelo, água gelada. Então Jesus, ele vai além. Porque, olha só, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, independente, irmão. Se o pé ele disser que não é mão, mas ele continua sendo o corpo, porque ele está junto, né? Mas se ele tirar o pé, ou alguém está sem braço, por exemplo, tirar alguém que só botou, como é que vai andar só o corpo? Né? É difícil, é complicadíssimo, mas Deus fez tudo perfeito, irmão. Deus fez tudo perfeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nem por isso deixa de ser do corpo, nem por isso se deixa o de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, né? Deus colocou os membros no corpo, cada um como lhe aprouve. Aí onde eu falei, né? As pessoas não se reúnem na igreja. Olha só, entenda só isso. As pessoas não se reúnem na igreja. É a igreja que se reúne em um lugar. Entendemos, irmão? Porque quando a igreja, as pessoas dizem assim: as pessoas é que se reúnem na igreja. Não, é a igreja que se reúne em um lugar, que são as pessoas que se reúnem em um templo, aleluia, para adorar e exaltar, bendizer o nome de Jesus Cristo, que é santo, que é poderoso, que é maior, que é santo, que é grande, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. Então nós temos aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27, que está escrito que o corpo de Cristo se reúne em vários lugares. Quando se reúne, temos uma congregação. Está lá em Salmos 22 e 22. O que diz Salmos 22 e 22? Eu vou ler, meus irmãos, para nós entendermos melhor, para assim nós fazermos uso melhor da palavra do Senhor Jesus Cristo. Salmos de número 22, do seu verso 22, aleluia, que diz: meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Aonde é a congregação? Aonde é a congregação do Senhor? É no templo que foi constituído, né? Que Deus levantou os homens de Deus para se constituir e consagrá-los como a casa de Deus, como a congregação da parte do Senhor Jesus Cristo. Então todos os membros têm que ter uma congregação, tem que ter um lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Cantar
começamos a adorar, eu adoro em casa, eu oro em casa. Em casa nós começamos. Se nós buscamos só em casa e nós não vamos ao templo, o inimigo ele se apodera, o inimigo ele toma posse. Por quê? Porque ele não está sendo fortalecido em um templo, em uma congregação. O próprio Jesus Cristo ele deu exemplo. O próprio Jesus Cristo ele foi aonde? Ele foi em uma congregação. Jesus ele saía pelas ruas curando cegos, curando os enfermos, os doentes, os aleijados andavam, os surdos falavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os soberbos se convertiam, os ateus se convertiam, e muitas pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo, eram batizadas no batismo de arrependimento. E quando Jesus cumpria a sua missão na terra, na sua, nos lugares, nas aldeias, Jesus ele vinha para o templo orar. Jesus vinha para o templo agradecer. E eu não entendo, irmãos, como nós conseguimos se ausentar do Senhor, como nós conseguimos se ausentar do templo, da congregação do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: congregai-vos todos os moradores da terra. Aí diz assim: se reúnem em vários lugares. Você vê que a igreja ela se ajunta, né? Até que o barquinho prediado, quando a igreja se ajunta, ali se forma uma congregação. É toda a congregação junta, adorando ao Senhor. Você vê, por exemplo, não agora no inverno, porque no inverno é mais difícil de todos estar juntos, reunidos, porque dependendo muitas vezes a chuva vem e não dá para todos estar no templo. Mas chega o verão, por exemplo, a igreja começa a fazer evangelismo, a igreja faz culto na rua, se reúne e fica aquela coisa mais linda, maravilhosa na rua, trabalhando para o Senhor. Aí quando volta para o templo, como Jesus voltou ao templo, agradecia, orava ao Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim: a meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Salmo de número 22, verso 22, aonde nós lemos, né? Congregar, o que significa congregar? É uma palavra bem forte, aonde muitos odeiam quando a pessoa fala: irmão, você tem que congregar. Filho, você já congrega em alguma congregação? Não, ainda não, mas você tem que congregar. Ah, eu preciso de igreja? Não. Aí você vê, irmãos, a palavra de Deus. Congregar significa agregar com outros membros do corpo. É se unir. É se unir, é como se estivesse dizendo, é ajuntar. Isso é unir, é ajuntar com o corpo, aleluia, junto com os outros membros do corpo. De que é o corpo, que é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós membros somos membros do corpo. E Cristo Jesus, como Paulo ensina na carta paulina de Coríntios, Cristo é o cabeça da igreja. É Jesus Cristo que está cuidando de toda a igreja, independente de ter uma congregação aqui, independente de ter uma congregação do outro lado, ou de outro bairro, de outro país, mas é todos juntos, é uma igreja. Não quer dizer que, porque por ter o fato de ter uma igreja, uma congregação aqui, e outra congregação em outros bairros, quer dizer que a igreja está desunida, não. A igreja está unida. Nós estamos orando aqui da entrada, outros estão orando no meio da cidade, outros já estão orando já lá no centro da cidade. Isso se chama união. E quando Jesus Cristo voltar, aí Jesus vai salvar a igreja. Ou seja, o que é a igreja? É todos os membros. É membro de uma congregação, é membro de outro, é membro de outro. Então, independente da denominação, porque Jesus não vai salvar, não é a placa de denominação. Jesus vai salvar a igreja. A igreja é eu, é você, é todos que estão em um templo, em uma congregação, para assim juntos orarmos, buscarmos, exaltarmos e bendizer o nome de quem? De Jesus. Aleluia. Aí podemos ver alguns exemplos na Bíblia da palavra igreja sendo usada no plural, por exemplo, em Gálatas, no seu capítulo 1 e versículo 2, que está escrito: e a todos
irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, nota-se que igrejas, nesse caso, são os muitos grupos de pessoas reunidas em diferentes localidades. São diversos grupos, mas são nossos irmãos. Aqui Paulo estava ensinando que independente que tivesse um grupo, irmãos, muito de congregação de um lado, ou de outro, mas estava juntos, adorando o nome de Jesus, e nós somos irmãos em Cristo Jesus. É por isso que a igreja, o crente, diz assim: a paz do Senhor Jesus, meu irmão, porque todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Independente de religião, independente de denominação, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Os nossos irmãos de outra denominação são nossos irmãos em Cristo. Os nossos irmãos católicos são nossos irmãos em Jesus Cristo. Nós não podemos rejeitar os nossos irmãos, fazer acepção de pessoas, porque Jesus, ele não rejeita a pessoa. Jesus, ele não faz acepção de pessoa, seja grego, seja quem for. Jesus ama todos. Glória, aleluia, Deus fiel. Oh, aleluia. Independente de diferença da localidade, você vê, tem igreja em Nazaré, tem igreja nos Pereiros, igrejas no Boqueirão, igrejas no Ceará, igreja na Bahia, igreja no Maranhão, igreja em São Paulo, igreja no Brasil, igreja no mundo, independente de localização, mas nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Muitas das vezes, até aqueles que nós não falamos a mesma língua deles, mas somos irmãos em Jesus. Nós não entendemos, mas Jesus entende. Nós não compreendemos, mas Jesus compreende. É o Deus dizendo: alguém pode não te compreender, alguém pode não entender o teu linguajar, mas Jesus te compreende. Jesus entende o teu linguajar, mas Jesus entende. Aleluia. É somente Jesus, é somente o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós estamos no corpo, é uma alegria. Nós estamos na presença do Senhor. É uma festa no céu quando nós se reunimos para se alegrarmos no Senhor. Ser igreja ou fazer parte da igreja é ordem de Deus. Nós vemos textos exemplares disso, Deus ordenando, que nós vamos ser igreja, é a ordem dele, e nós temos o direito de achar às vezes que é importante congregar, e às vezes não. Tem que dizer: é importante congregar ou não. Aí você vê, ser a igreja ou fazer parte da igreja é uma ordem de Deus. O texto em Hebreus capítulo 10 versículo 25 diz assim: não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que um dia se aproxima. Ou seja, você vê que Hebreus capítulo 10 versículo 25, aquela ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo, a ordenança do próprio Senhor, dizendo para nós não deixarmos a nossa congregação, não deixarmos de congregarmos, como é costume de alguns. Aqui, irmão, se Jesus, olha só, Jesus ensinando, se você está ensinando esta palavra na atualidade da qual nós estamos vivendo hoje, e ele dizer: rapaz, Jesus está jogando indireta. Jesus está, isso aqui é porque eu estou fazendo isso. Jesus está jogando indireta, irmãos. Se você for ver toda a Bíblia, as palavras de Jesus para a tradução dos dias atuais de hoje era indireta mesmo, mas era direta, era reta aos corações dos fariseus, daqueles que não faziam a vontade de Jesus Cristo. Então eu pego a palavra de Deus, irmão, quando ela vem direto para mim, eu não pego ela como indireta, eu pego ela como conceito para a minha vida, eu pego ela para a transformação, para a mudança na minha vida. Porque eu não posso mudar o meu jeito de pregar,
Você não pode mudar o seu jeito de adorar porque alguém não se agrada da forma que você prega. Você não pode deixar de louvar do jeito que você louva porque alguém não gosta do jeito que você louva, do jeito que você ora. Você não pode deixar de orar alto porque alguém se incomoda com a tua oração alta. Você não pode deixar de gritar na presença do Senhor porque alguém se incomoda com isso. Porque rejeitar a palavra de Deus está rejeitando o próprio Deus. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Quem dá ouvido à palavra será o quê? Galardoado. Porém, quem rejeita a palavra será o quê? Rejeitado naquele grande dia. Então é isso, é a palavra de Deus. Se é uma ordem de Deus, não temos o direito. Se é ordem de Deus, não temos o direito de achar que às vezes é importante congregar e às vezes não. Sempre é importante que eu esteja presente nos cultos a Deus, juntamente com as outras pessoas. Poucas circunstâncias em vossa vida são empecilho para isso, porque tem muitas coisas que vêm na nossa vida para impedir nós de estar na presença de Deus. É empecilho. Muitas vezes tem muitas coisas que é empecilho, irmão. E tudo aquilo que é empecilho, Deus vai tirar tudo aquilo que é empecilho na sua vida. Tudo aquilo que está sendo impedimento de nós buscarmos a Deus, Jesus ele vai tirar todo empecilho. Porque Jesus ele não aceita aquilo que é empecilho. Aleluia. Porque é tão importante. Há uma pergunta. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, uma observação, que foi colocada aqui, nesse tema. Por que é tão importante? Deus deixou detalhado o que fazemos nós encontrarmos. Olha só, Deus deixou detalhado o que fazer nos encontros com Deus. Aqui na casa de Deus é um encontro com Deus. É um encontro que nós temos marcado com o Senhor Jesus Cristo. Todas as quartas, todas as sextas, todos os domingos, ou que seja toda terça, ou que seja toda quinta, ou que seja todo sábado, ou que seja toda segunda, mas nós temos que ter um encontro marcado com o Senhor Jesus Cristo. E que fazemos, pois, irmãos, quando vos reúnes? Um tem sal, outro tem doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. É o que muitos confundem muitas das vezes na igreja. Porque um traz os salmos, para o quê? Para a revelação. Outro é uma interpretação de outra forma. Outro traz uma palavra para a doutrina, ou seja, para doutrinar. Outro para a correção, mas é a palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo é para a edificação da igreja. Deus, olha só, irmão, é por isso que nós somos membros do corpo. Cada membro ele tem uma função, ou seja, a função da mão é para pegar as coisas, a função dos dedos, aleluia, é para dar o apoio à mão, já a função da unha é para apoiar os dedos. Então cada um é uma função, mas para apoiar o corpo, aleluia, que faz parte de todos os membros. Os pés têm a função de andar, de caminhar. Os braços têm a função de abraçar, de acolher, de receber, aleluia, trazer conforto. Já o corpo tem a função de receber todos os membros do corpo. Olha só, que importante. É a igreja. O corpo é a igreja. Você vê, que importância essa palavra aqui. É a revelação de Deus dentro da sua palavra. Os membros, cada membro tem uma função, Cada membro tem uma vocação, cada membro tem um dom, mas todos os membros fazem parte de quê? De um corpo, faz parte da igreja. E qual a vocação da igreja? Qual a função da igreja como corpo de Cristo? A função da igreja é receber todos os membros.
independente de qual a função dele, seja missionário, seja missionária, seja obreiro, obreira, seja pregadores, seja pessoas, diversas pessoas, diversos membros. O corpo, que é a igreja, tem que receber a todos. Você vê que lindo, irmão. E Cristo, como cabeça, está cuidando de todo o corpo, dominando o corpo inteiro, dominando o corpo e dominando os membros inteiros. Aleluia! Os membros não é mais importante do que o corpo, do que a igreja, mas então não, o corpo também não é mais importante do que o cabeça, mas o cabeça domina todo o corpo e domina toda a igreja, todos os membros. É Cristo, o cabeça da igreja, é o que cuida da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Observe que o texto diz: quando vós reunis e não se vos reunis. Ou seja, quando vos reunis e não se vos reunis, devemos participar do corpo de Cristo, pois é isso que Deus espera de nós. A igreja, o corpo de Cristo, que está espalhado pelo mundo todo, onde eu falei, organizando-se na forma de igrejas locais. A igreja local é aquela que se reúne em uma cidade ou localidade específica. A Bíblia traz inúmeros exemplos dessa prática. A igreja em Éfeso, a igreja em Tessalônica, a igreja em Coríntios e etc. Mas infelizmente as pessoas acabam se dividindo ao longo dos anos por divergências de opiniões e doutrinas, criando as mais diversas denominações evangélicas. Existem dezenas de milhares de denominações cristãs no Brasil. Aí você vê, por existir essa diversidade de denominações, o mundo se divide por causa de uma doutrina. Não, a doutrina da Adoradores aos Pés da Cruz é mais rígido. Lá na Adoradores aos Pés da Cruz é Bíblia. Lá na Assembleia de Deus é Bíblia, é doutrina, é a palavra. Lá já naquela outra igreja tal, não, a doutrina já não é tão mais assim. Eu posso fazer assim, eu posso fazer isso. Já lá em outro já é mais aceita, é mais light. Cada um tem a sua doutrina, porque há diversidades de igrejas ou de ministérios, mas Deus é o mesmo. Deus é um só Deus. Não existe dois deuses, não existe três deuses, não existe muito Deus. Existe muitos deuses. Deuses desse século. É Deus do dinheiro, é o Deus da falsidade, é o Deus do engano, é o Deus das prostituições, é o Deus da bebida, das drogas, que leva tudo, é o Deus da idolatria. É tudo que é Deus. Então nós servimos a um Deus com D maiúsculo, um Deus verdadeiro. É por isso, irmão, que a doutrina verdadeira de Cristo é a palavra de Deus. Como disse Paulo, em sua palavra, a doutrina é exortação, para quem quer andar no trilho. A doutrina é o que? É uma linha, é uma reta, é uma régua. Aleluia, louvado seja Deus. É um plumo. A doutrina é um plumo, irmãos, para quem quer conserto, para quem quer andar na linha de Deus, quem quer andar em direção reta com Deus. A doutrina é para quem não quer andar em direção ao contrário da vontade de Deus, porque há diversidades de ministérios, mas Deus é o mesmo. É por isso que eu me preocupei em formar, esse pequeno esboço para o nosso ensino, que a igreja, o corpo de Cristo, temos o chamado de sermos um como Jesus é o Pai, que são um, para que o mundo creia. É João 17:21. Então, meus amados e queridos irmãos, fique nesta noite com esta palavra. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, em nome de Jesus Cristo, Fique com esta palavra, com esta mensagem.